Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal aqui. Essa dica veio do nosso irmão Rogério Lima, desde já fica mais uma vez o agradecimento a esse irmão veteranaço aqui nas dicas. E a matéria que ele envia tá aí na mídia, né, que inclusive já tá crucificando pessoas que são contra, pessoas que estão falando contra, como por exemplo essa outra matéria aqui, certo? Não é a matéria do nosso irmão ainda, que é uma jornalista. Depois a gente vê a matéria, vamos logo na outra, né, que tem o seguinte aqui, ó. Esclarecer, meia tigela, humor negro, TSE cria lista de palavras a serem banidas do vocabulário. É simplesmente surreal, família. 10 de dezembro de 2022. Ao meu ver, isso aqui deveria ser uma competência, né, dos parlamentares. Deveria rever isso, né, fazer uma PEC e aí todos votarem para ver se isso aqui deveria ser feito ou não. O que é que os caras fazem? Os caras passam por cima daqueles que foram eleitos e eles mesmos querem resolver o que eles acham certo no país. O Brasil, meus irmãos, está deixando de fato de ser um país democrático. Está virando uma monarquia disfarçada, né, indireta, bem debaixo dos nossos olhos. E se prepare, meus irmãos, porque com esse governo que vem aí, nós vamos ver muito esse tipo de coisa daqui para frente. Matéria de 10 de dezembro de 2022. Durante o encontro Democracia e Coexistência Antirracista na Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou a cartilha Expressões Racistas, por que evitá-las? Segundo o órgão, o objetivo do manual é listar palavras e expressões a serem banidas do vocabulário brasileiro sob a justificativa de que os termos seriam ofensivos a pessoas negras. Meu irmão, se a gente começar a seguir por essa lógica, o que vai ter de palavras que vão ser proibidas não está no gibi. Daqui a pouco, literalmente, nós não poderemos mais nem falar. Vamos ter que, sei lá, nos comunicar pelo pensamento ou fazer gesto. É um absurdo o que a gente está vendo. Olha só, palavras como esclarecer, escravo, meia tigela e nega maluca, além de expressões como feitos nas coxas, foram apontadas como passíveis de exclusão. Em vários casos, a cartilha sugere diferentes hipóteses que poderiam embaçar o suposto racismo presente nas palavras e expressões e mesmo sem uma conclusão fiel sobre o contexto histórico e cultural dos termos apontado para seu banimento. Exatamente, família, porque esclarecer não vem só se referir à cor, mas de jogar uma luz. Esclarecer vem de quê? De claro, clarear. Então, se você está no escuro e você precisa ler, o que é que você faz? Você joga uma luz, você esclarece o papel para você conseguir enxergar. Não tem nada a ver com cor aqui. São contextos diferentes, por isso é que tem que se ver aqui o contexto histórico e cultural. Mas os caras não, eles são deuses, eles são os donos do Brasil. O que eles decidem, eles batem o martelo, por quê? Porque nós temos um parlamento totalmente corrupto, com 90%, mais de 90%, 95%, 96% de todos os nossos parlamentares com algum tipo de denúncia, de processo, de investigação engavetada, e eles morrem de medo de que, por conta de ficarem contra esse tipo de absurdo aqui, esses processos possam sair das gavetas. O Bolsonaro, que poderia ter evitado tudo isso aqui agora, está desesperado tentando aí criar o cargo de senador vitalício, né, sem poder de voto, mas para garantir o fórum privilegiado de todos os ex-presidentes. É assim, é coisa absurda, meus irmãos. Então, em vez de gastar essa energia com o que vai destruir a nossa nação, a nossa cultura, os caras estão preocupados em se blindar, em se proteger. Por isso é que tá desse jeito, meus irmãos. Agora é em tudo, vai de política a futebol, tudo. São ao todo 40 palavras e expressões rotuladas como racista, mas o material permanece aberto para atualização com novos termos. Apesar de a cartilha mencionar termos que trazem conotações racistas, a exemplo do uso pejorativo do serviço de preto ou de negro de alma branca, há uma série de termos que o próprio TSE reconhece não haver garantia de emprego de preconceito racial. Já existem as leis, né, meus irmãos? E as leis são pesadas para quem cometer racismo, né? Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Eu já disse a vocês. Inclusive, de escolha também, se o cara quer casar com outro homem, se a mulher quer casar com outra mulher, são adultos que façam. A gente não tem que se meter, os dois querem viver juntos ali, a gente tem que ficar na nossa, né? Antes da gente querer tirar o cisco do olho do irmão, a gente tem que tirar a trave do nosso próprio olho. Cada um de nós temos os nossos próprios pecados para nós corrigirmos, né? Para nós não nos preocuparmos. Agora, quando os caras querem impor isso, aí é que é um problema.
Quando os caras querem colocar isso aqui como, olha, o meu pensamento, a minha ideologia tem que se sobrepor e tem que virar lei, aí é um problema. É isso que a gente critica aqui, não é? Não a escolha de ninguém, nem concordamos de forma nenhuma com qualquer tipo de preconceito. Quem é que gosta de sentir preconceito? Ninguém, né? Só pode ser a favor disso quem realmente tem problemas ou nunca passou por uma situação, ou não viu, né? São pessoas extremamente más que podem ser preconceituosas. Agora, o fato é que isso aqui está muito além disso. Isso aqui está dentro de uma agenda que a gente sabe que é global. A cultura de países serão mudadas se elas não incluírem o que eles chamam de todo mundo. Mas esse todo mundo não se refere nem a pessoas, se refere a escolhas e comportamentos. Comportamentos que muitas vezes merecem críticas. E, colocando dessa forma, fica impossível de se fazer essas críticas. Aqui tem uma lista de palavras que eu vou preferir não repetir aqui, até para não dar problema com o algoritmo por acaso não confundir e não entender que a gente esteja, né, falando termos preconceituosos aqui, mas só absurdo aqui no meu ver. Porque tudo tem a ver não com as palavras, mas com a conotação que você dá, com o uso que você dá a elas. Não tem nada a ver de preconceito. É igual a questão de armas, né? Você pode pegar uma faca para abrir o seu pão, cortar a sua carne, como você pode tirar a vida de uma pessoa. E se fizer, vai pagar na justiça por isso. É por isso que existem as leis, para manter a ordem. Então, a palavra em si, ela não quer dizer nada. O problema é como você a usa. E isso serve para tudo. Então, é coisas assim, meus irmãos, que é surreal que está acontecendo. E os que poderiam, né, os que pensam diferente, que defendem outras ideologias, eu repito, estão calados, estão em silêncios, porque estão nas mãos daqueles que estão colocando isso aqui. Eu tenho observado, a gente que fala de vários assuntos aqui, quem chegou agora seja muito bem-vindo, graças a Deus tem chegado novos inscritos esses últimos dias, talvez pelos temas relacionados à Copa, né, que isso atrai mais pessoas, principalmente aquelas que não despertaram ainda, mas eu digo até essas pessoas que dêem uma olhada aí no nosso conteúdo que você vai entender muita coisa que a gente já falou ao longo dos anos. Vários vídeos caíram, mas boa parte também está no ar ainda, né? Graças a Deus se permanece aí no ar. Então, o que é que a gente tem observado? Nós temos observado que em diversos países essas ideologias têm entrado não através da democracia, não através do voto daqueles que foram eleitos para representar o povo. Pelo menos supostamente, pelo menos na teoria, né? A gente sabe que quando eles chegam lá, eles se vendem, muda a cabeça, totalmente diferente, né? Parece que era um cara quando queria se eleger e se torna outro quando está eleito. Infelizmente é assim. Mas o que a gente tem observado, né? Por exemplo, legalização de aborto e todas essas coisas que não vale nem a pena falar aqui, né? Até para não gerar mais polêmica, essas coisas não têm sido aprovadas através do voto. Uma ou outra exceção. A grande maioria tem sido aprovada através do Supremo, através do Judiciário. Então, meus irmãos, é aquela coisa como a gente disse aqui no interior. Por causa de um grito, se perde a boiada. Quem muito se abaixa, o bumbum aparece. E é literalmente o que a gente está vendo. Os caras estão avançando, os caras sabem que os parlamentares estão na mão deles, estão com medo. Estão literalmente se borrando, então vão avançando com essas coisas aqui. O povo não dá valor a isso até sentir os efeitos. Aí depois, quando já está aprovado, quando já passou por todos os trâmites legais, como por exemplo a gente noticiou agora há pouco, né? Tá aí, o vídeo deu baixíssima audiência, né? Mas nós falamos aí da moeda física sendo proibida, se tornando crime. O processo para que isso aconteça, para que vire lei, está andando. Já é uma proposta antiga e ela está sendo aprovada, todas as etapas, e logo vai virar lei. Então, quando os caras dizerem, por exemplo, eu não sei que valores eles vão dar de limite, né? Mas quando eles disserem, olha, quem andar com R$500 é criminoso, tem que ser preso, tem que pagar, sentir o peso da lei, as transações têm que ser digitais, e a pessoa tá ali com os R$500, não adianta vir reclamar, porque o meu dinheiro é honesto, porque eu juntei aqui, não interessa, tá na lei que é crime, você cometeu, você é criminoso. Então, se tem que protestar, se tem que reclamar, se tem que cobrar daqueles que foram eleitos para representar a vontade do povo, o momento é antes dessas coisas passarem para o papel. Depois que passa, não adianta. Eu mesmo digo aqui, quando eu vejo que bateu já o martelo, que já era, que o processo foi feito,
Questão de eleição, tudo. O pessoal, não adianta mais. Já foi feito o processo, acabou. O que tinha de fazer era antes de passar pelo processo. Tudo que poderia ser feito. Mas não fizeram por quê? Por covardia. Porque estão ganhando um bom dinheiro. Então, esse é o preço que a pessoa se vende. Aí ganhou quanto? X, pronto. Seu preço foi XX, não tem o que falar agora. Então, meus irmãos, eu espero que a mensagem tenha sido passada, né? Isso é um verdadeiro alerta do que vem pela frente. Tá aí, cada dia eles avançando mais nessa agenda. E ou o povo acorda, meus irmãos, ou depois não adianta urrar, né? Que aí ficar como gado, urrando, aí, meu irmão, não adianta. Enfim, deixa a tua opinião sobre isso. O que é que você acha desses pronomes? Você acha que tem que ser banido mesmo, que é preconceituoso? Você sabe que aqui a sua opinião será sempre respeitada, tá certo, irmão? Então deixa aí nos comentários. Você que concorda comigo também deixa aí, família, principalmente você, né? E não esquece o like e compartilha, meus irmãos, porque se a mensagem ficar só em nós, como uma bolha, não adianta. Não adianta. A maioria precisa saber disso, precisa entender como as coisas são feitas. Porque a maioria só reclama e só vem realmente querer fazer alguma coisa depois que está aprovado, depois que já tornou-se lei e foi pro papel. Aí não adianta, né? Aí se vão fazer alguma coisa, façam só, porque nós não apoiamos nada fora da lei. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Deixa aí mais uma vez, repito, a tua opinião e compartilha. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus irmãos, e a gente segue juntos. Fui!